pessoal, vamos lá então. Essa aqui é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai estudar um pouco de JavaScript. Nós vamos desenvolver uma aplicação bem simples, mas que vai ser suficiente para a gente fazer 4 operações fundamentais sobre um site, todo usando JavaScript, tá? Por que é importante a gente aprender JavaScript? Até pouco tempo, a gente pensava em JavaScript, né, junto com as outras linguagens do front-end, que é o HTML, o CSS e mais JavaScript. A gente fazia a parte de interface, interatividade do usuário com o sistema, né? Mas hoje em dia, o JavaScript, depois da vinda de um cara chamado Node.js, né, vou colocar aqui depois o nome dele, o Node.js é um conjunto de código, né, que permite que a gente, utilizando o JavaScript, a gente consiga, por exemplo, gerar outras aplicações para várias plataformas distintas. Por exemplo, eu posso gerar uma web app usando JavaScript, eu posso posso gerar um aplicativo para celular usando JavaScript, tudo puramente JavaScript, né? Sem se preocupar tanto com linguagens mais robustas, né? Por exemplo, para fazer um aplicativo ou coisa semelhante, né? Existe JavaScript, inclusive, para acesso e manipulação de bancos de dados até, certo? Então, é uma linguagem que vem ganhando aí grande espaço, já tem há muitos anos já, mas uns 2, 3 anos para cá, ela vem crescendo muito, principalmente nessa linha de se poder fazer aplicações para diversas plataformas com essas facilidades da linguagem, tá? Bom, aqui no nosso mini curso aqui que a gente vai desenvolver, o que a gente vai fazer aqui? Um aplicativo muito simples, uma aplicação muito simples. Fictício, onde a gente tem a academia da Juju, e a Juju tem uma lista de alunos dela que ela quer ter uma maior interatividade nessa lista aqui que ela tem, tá? Então, a gente vai desenvolver aqui ao longo desses vídeos, por exemplo, a opção para a Juju calcular o IMC desses alunos dela, né? Ela tem aqui armazenando nome, peso, altura, taxa de gordura corporal, né? Então, a gente vai conseguir desenvolver usando somente JavaScript, né? Por exemplo, calcular esse IMC e alterar esse HTML aqui, incluir mais alunos, né? A gente vai desenvolver um formuláriozinho aqui nessa página para incluir mais alunos, usando puramente JavaScript. A gente vai conseguir filtrar alunos, né? Remover alunos, editar alguma informação aqui de aluno, tudo usando puramente JavaScript, tá? Então, vamos começar aos poucos aí, né? Então, eu passei para vocês um material, vocês vão fazer um download desse material, né? Eu vou simular aqui para vocês, ó. Faz um download, né, desse material e vamos descompactar. Vai aparecer essa pastinha, Introdução JavaScript aqui. Nela, vocês vão ver que vocês têm 3 subpastas, aqui em CSS, onde vão ficar os nossos arquivos de estilização, né, que a gente já aprendeu. Aqui o nosso index.html, que é o nosso único HTML aqui por enquanto, tá? Uma pastinha JS que está vazia, mas a gente vai colocar scripts nela, né? O JavaScript nosso vai colocar aqui dentro. E uma pastinha de imagem que por enquanto está vazia também. E um íconezinho que vai aparecer lá no site da Academia da Juju. Esse íconezinho que aparece aqui, ó, tá? Bom, feito esse download, eu estou usando aqui como editor o Atom, tá? Vou colocar aí para vocês depois o link para download desse editor. Eu sempre uso o Notepad++, mas por que eu estou usando o Atom agora? Porque a gente vai precisar alterar vários arquivos ao mesmo tempo e a gente tem aqui com esse Atom uma visão da árvore, né? Da nossa árvore aqui do nosso projetinho. Então, eu tenho aqui todas as pastas, ó. Se eu quiser ter acesso a algumas delas, então ela me permite um gerenciamento melhor dos arquivos que compõem o nosso site,
tá? Vou fechar aqui essas coisinhas chatas aqui. Então, como que vocês vão abrir esse projeto? É só vir aqui, Open Folder, tá? E direcionar para essa pasta raiz aqui, essa introdução ao JavaScript. Dá um selecionar pasta e ele vai abrir essa estrutura aqui para nós, tá? Então, aqui está o nosso index.html. Dou 2 cliques aqui e vamos analisar um pouquinho esse HTML aqui, tá? Ele tem, tá linkado aqui, né? Aqui o título, tá linkado aqui os CSS, né? Que vão dar uma estilizada nesse HTML. Aqui tá linkando o íconezinho também, né? E tem aqui o corpo do nosso HTML com o cabeçalho e uma tabela que tem os nossos dados iniciais aí, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa primeira funçãozinha usando JavaScript. É uma função que vai escrever alô mundo na tela. É a coisa mais simples que tem. Então, essa função, então vou abrir aqui, né, a nossa academia da Juju aqui. Então, a nossa função, ela vai escrever alô mundo na tela. Essa função é o alert. Então, vou vir aqui dentro do body e vou escrever assim, ó, alert, alô mundo, tá? Ponto e vírgula aqui, tá? Toda função JavaScript, ela tem que terminar com ponto e vírgula, tá? Toda linha de código JavaScript, ela tem que terminar com ponto e vírgula, tá? Diferente do HTML, tá? Muito bem, eu vou salvar aqui, vou dar um reload lá na minha página. E olha o que aconteceu. Ele não escreveu alô mundo na tela. Ele simplesmente escreveu esse alert alô mundo. Ele escreveu todo aquele meu texto aqui da minha função, que eu escrevi aqui no body do meu HTML, ele escreveu lá no corpo, né? Logo depois aqui do endereço aqui no nosso navegador. Certo? Não é isso que a gente quer que escreve alô mundo na tela. Mas por que isso aconteceu? Porque todo o código JavaScript, ele tem que estar circulado pela tag script. O HTML só vai entender que isso aqui é um código JavaScript se ele estiver circulado pela tag script. Tá? Então, eu vou colocar esse código JavaScript dentro dessas tags script e /script, tá? Salvar aqui de novo, dar reload e olha só o que aconteceu. Alô mundo. Olha só que legalzinho. Ele apareceu essa caixinha e na hora que eu dou OK, ele termina de carregar a página, tá? Por que isso aconteceu nessa ordem? Porque olha só, foi a primeira coisa que a gente colocou aqui no nosso body, foi o script. Então, ele carregou esse script primeiro, executou esse script, e logo em seguida, depois que a gente deu o OK, né, que é a característica dessa função alert aqui, ele carregou, renderizou no navegador o restante desse HTML, tá? Bom, depois a gente vai melhorar isso daqui. Uma outra função que a gente usa bastante, que a gente vai usar bastante ao longo de todos os nossos vídeos aí, vai ser essa função aqui, ó, console.log. Ela vai fazer praticamente a mesma coisa daquela função alert, mas ela não vai escrever naquela caixinha de mensagem que apareceu lá na tela. Ela vai escrever no console do navegador. O console do navegador, eu salvei aqui, vou carregar minha página de novo, ó. Aqui não apareceu nada, né? O console do navegador, a gente consegue acessar, eu estou usando o Chrome aqui como navegador, então eu consigo acessar usando F12, tá? Quando a gente dá F12, ele vai aparecer aqui, muitas vezes aparece nesse canto direito aqui da tela, é só a gente redirecionar, eu prefiro usar ele aqui embaixo, ó. Tá? Então, esse aqui é o console do navegador. Também consegue, se você vir aqui, ó, clicar com direito na página e clicar em inspecionar, tá? Em alguns navegadores, olha, o inspecionar aqui é Ctrl+Shift+I. Em alguns navegadores é Ctrl+Shift+J, Ctrl+Alt+J, alguma coisa assim,
tá? Então, olha o que aconteceu aqui no nosso console. O que ele está aparecendo? Olha o nosso Alô Mundo. Olha onde que ele apareceu. Bem aqui embaixo, ó, no console do navegador. Certo? Então, o que aconteceu? Ele escreveu Alô Mundo nessa caixinha aqui do console da inspeção do nosso script. Isso aqui é muito usado para a gente inspecionar, para a gente verificar os nossos códigos HTML, CSS e até mesmo JavaScript, tá? Muito usado. Então, nós vamos usar bastante esse recurso aqui, tá? Bom, o que a gente pode ver agora? Agora a gente precisa pensar no que a gente quer desenvolver aqui para melhorar a vida da Juju lá na academia, né? Vamos pensar na primeira coisa que ela precisa fazer. Nessa tabela dela aqui, ela só pegou os dados de entrada dos alunos dela. Então, o que mais que ela pode fazer aqui? Ela pode querer adicionar um novo aluno, ela pode, ou não, por enquanto, não adicionar novos alunos, mas ela pode pegar essa lista que ela tem e calcular o IMC de todo mundo, né? Então, vamos começar por aí. Para calcular esse IMC aqui, a gente precisa das informações que já estão nessa tabela, certo? Então, a gente precisa ter um acesso a essa tabela. A gente precisa ter um acesso ao conteúdo desse HTML aqui. Então, para a gente acessar conteúdo de HTML usando JavaScript, a gente vai ter que aprender uma outra palavrinha, que é a DOM, tá? Deixa eu escrever aqui no nosso console aqui para vocês verem. DOM, tá? DOM significa Document Object... como é que é? Document Object Model, algo assim. Bom, então vamos conhecer primeiramente, né, já que a gente precisa ter acesso a esse objeto, né, a esses dados aqui da nossa tabela, vamos conhecer primeiramente o DOM, esse Document Object Model. É um objeto, né, que é a representação do HTML para o nosso JavaScript. E a gente consegue ter acesso a esse DOM, né, a esse documento, com a palavrinha JavaScript Document. Então, vamos aqui dentro do console mesmo, né? Aqui mesmo, a gente pode escrever alguns comandinhos básicos aqui, ó. Se eu escrever Document, aqui no console mesmo, vocês podem ver que todo o nosso documento HTML, ele ficou selecionado. Tá vendo que ele ficou aí azul mais clarinho aí, né? Um cinza meio azulado aí. Então, a gente está selecionando, usando a palavra document, a gente está acessando o próprio documento HTML. Tá? Bom, se eu der um Enter aqui, ó, no meu document, deixa eu colocar um pouquinho para frente aqui, olha o que ele puxou. O próprio documento HTML, olha só. Se eu for passando o mouse aqui, ó, sobre o que ele retornou, né, da palavrinha document, se eu for passando o mouse aqui, vocês podem ver que ele vai selecionando aquelas partes que ele encontrou ali, ó. Tá vendo, ó? Se eu quiser pegar só aquele títulozinho ali, ó, eu vou vir aqui nesse head, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, Academia da Juju. Tá vendo o que ele selecionou? Aquele H1 ali em cima. Então, da mesma forma que eu consigo acessar o documento todo HTML, eu consigo acessar uma parte do documento HTML. O documento HTML não é um documento em tags. A gente não estrutura um documento HTML em tags. Então, se o document retorna o documento, eu posso ter uma funçãozinha, e a gente tem essa funçãozinha, que passando o nome de uma tag, a gente consegue recuperar quem é essa tag, tá? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, lá no meu console, deixa eu pegar aqui. Lá no meu console, ao invés de digitar só document, eu vou fazer document.carrySelector, que é um método desse objeto document que vai me permitir selecionar alguma coisa. Eu quero selecionar esse Academia da Juju aqui em cima.
Isso aqui, pela nossa estrutura do nosso HTML, olha só, é um H1, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o H1 aqui para ele, ó. Certo? Opa. O H1, certo? Se eu der Enter, aqui, ó, olha o que que ele retorna pra gente. A própria estrutura do HTML. E olha, ele selecionou aqui em cima o Academia da Juju. Tá vendo? Aquele texto. Mas e se eu quiser recuperar só o texto que está dentro dessas tags H1/H1? Então, é document.query select H1 text content. Olha o que que ele retornou pra gente agora, aqui embaixo, tá bem no cantinho aqui, ó. Academia da Juju. Somente o texto, o conteúdo que está dentro daquela tag H1, certo? Então, é isso que a gente vai utilizar pra gente conseguir capturar essas outras informações aqui e conseguir calcular o nosso IMC para cada aluno da academia lá da Juju, tá? Bom, agora imagina que tem um problema aqui nessa seleção que a gente está fazendo, né? Então, vou vir aqui no nosso HTML, e aqui ao invés de só colocar um alô mundo, a gente já sabe selecionar alguma coisa, né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero exibir o título, tá? Eu quero exibir lá no console, com esse script aqui, eu quero exibir aquele título lá, Academia da Juju. Eu vou colocar uma variável aqui. Variável no JavaScript, a gente tem que dar um nome para essa variável. No meu caso aqui, a variável vai se chamar título. E a gente tem que colocar essa palavrinha var aqui na frente para declarar a variável, tá? Em JavaScript, a gente não declara tipo, ok? Então, título, eu quero document, query selector, H1, né? E eu quero só aquele texto, né? Então, text, certo? Esse título aqui é o que eu vou exibir no meu console, certo? Só esse textinho que tá ali no console. Então, eu vou dar um salvar aqui, vou lá no nosso navegador, recarregar a página. Tem um erro aqui, o que será que eu fiz? O que eu fiz aqui de errado? O que eu fiz de errado? Ah, tá. Entendi o que eu fiz aqui. Bom, por que isso aqui não funcionou, né? Ele deu um erro lá no nosso HTML, lá no console. Ele retornou que a gente está exibindo nulo para essa coisa aqui, né? Essa variável aqui retornou nula. Por quê? Olha só, o nosso script está bem aqui no começo do body. Ele ainda não carregou o restante das tags aqui do HTML. Então, por conta de situação... Então, ele sempre vai retornar nulo aqui. Ele não sabe o que tem aqui para baixo, né? Então, por conta de situações como essa, é sempre bom a gente carregar esses scripts JavaScript no final do nosso documento. Então, vou lá no finalzinho, ó, bem aqui antes do fim da tag body, vou colocar o meu script aqui, tá? Se eu salvar aqui de novo, pegar, agora sim, ó, ele escreveu aqui no console Academia da Juju, executando certinho o nosso script, ok? Bom, então, a gente já consegue pegar o conteúdo de alguma coisa, certo? Agora, a gente tem um problema com esse código que a gente desenvolveu aqui. Veja que ele funcionou perfeitamente, né? A gente conseguiu pegar o título, né? Aquele título que está escrito aqui na página, a gente conseguiu pegar corretamente, certo? Mas, por que a gente conseguiu pegar? Vamos dar uma olhada aqui no nosso script, olha só. A gente está selecionando o H1. Por coincidência, o único H1 que a gente tem aqui na nossa página é esse título que a gente quer. Mas e se eu colocar aqui H2?
salvar aqui, e vocês vão ver que vai aparecer aquele erro lá de novo, olha. Ele não encontrou mais aquele conteúdo que ele precisava exibir. Deu um erro aqui no nosso JavaScript, porque agora ele não encontrou nenhuma tag H1. E a gente não tem mesmo uma tag H1, certo? Bom, mas se a gente colocar H2 aqui, eu tenho outra tag H2. Veja, eu tenho agora o H1, aqui H2, Academia da Juju, e eu tenho esse outro aqui, ó, alunos, que também é um H2. Então, por conta dessas coisas, o que a gente teria que colocar aqui? Eu vou voltar aqui para o H1. Então, o que é legal a gente fazer? Eu vou criar uma classe aqui, ó, né, que a gente já aprendeu lá no CSS, né, e no Bootstrap. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar ela de título, que é o título da minha página aqui mesmo, tá? E vou chamar, ao invés de lá no nosso JavaScript, a gente pegar o nome da tag H1, eu vou colocar a classe da tag, certo? Então, ao invés da gente selecionar aqui o H1, eu vou selecionar, eu quero, daquele documento, seleciona para mim a classe que se chama título. Então, olha esse detalhe importante aqui, ó. Aqui em cima, quando a gente deu o nome para a classe, eu não coloco o pontinho, certo? Vocês lembram lá no CSS, quando a gente tem um CSS, vou abrir aqui um CSS para a gente ver. A classe que a gente for definir, né, que não seja o nome de uma tag, né, do HTML, a gente tem que definir a classe, olha, usando um pontinho na frente, certo? A mesma coisa aqui no JavaScript. Quando a gente vai se referir à classe, a gente tem que usar um pontinho aqui no Query Selector, tá? Então, aqui agora vai funcionar certinho o nosso primeiro script aqui, olha. A gente vai pegar um título, criamos uma variável título, estamos selecionando do documento, selecionando uma classe que se chama título e pegando só o texto, o conteúdo que está nessa classe. E vamos exibir essa coisa no console, ok? Vou salvar aqui e a gente vai ver que corrigiu o nosso problema, ó. Selecionou direitinho aqui e exibiu no console da nossa página, ok? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, não vou me estender mais porque vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir calcular esse IMC aqui para todo mundo, né, pegando esses dados aqui para a gente calcular esse IMC, ok? Então, até o próximo vídeo.